Já alguma vez se perguntou por que é que, mesmo tentando cuidar-se, parece que apanha todas as constipações que andam no ar? Ou talvez note que um pequeno corte ou arranhão demora uma eternidade a cicatrizar. Alguém com a melhor das intenções provavelmente já lhe disse: tome zinco, é maravilhoso para a imunidade. E então, lá vai você à farmácia ou à ervanária, compra um frasco de zinco e começa a tomá-lo todos os dias, sentindo que está a fazer a coisa certa pela sua saúde. Mas e se eu lhe dissesse que essa pequena cápsula, tomada de forma errada, pode estar a fazer mais mal do que bem? E se esse gesto de autocuidado estivesse, na verdade, a abrir a porta a problemas que nem imagina, como náuseas inexplicáveis, cansaço extremo ou até mesmo a interferir com os seus medicamentos essenciais? A verdade dolorosa é que a forma como toma um suplemento é tão importante quanto o suplemento em si. Neste vídeo, vamos desvendar os 4 erros mais perigosos e comuns que as pessoas com mais de 60 anos cometem ao tomar zinco. Não se trata de o assustar, mas sim de lhe dar o conhecimento para que possa usar esta ferramenta poderosa da forma correta e segura. Fique comigo até ao fim, porque o 4º erro é o mais silencioso de todos, e compreendê-lo pode mudar completamente a sua abordagem, a sua saúde e bem-estar diários. Vamos então mergulhar no primeiro erro, e este é um que muitos de nós cometemos quase por instinto, pensando que estamos a fazer o melhor para a absorção. O erro é tomar o seu suplemento de zinco com o estômago vazio. Talvez o faça logo de manhã, com um copo de água, para despachar o assunto e não se esquecer mais tarde. A lógica parece fazer sentido, não é? Sem comida no caminho, o suplemento será absorvido mais rapidamente. Contudo, para muitas pessoas, especialmente à medida que envelhecemos e o nosso sistema digestivo se torna um pouco mais sensível, esta prática é uma receita para o desastre. O zinco, especialmente em formas como o sulfato de zinco, pode ser bastante agressivo para a mucosa do estômago. Pense nele como um convidado um pouco rude que entra em sua casa sem bater a porta. Sem a presença de comida para atuar como um amortecedor, o zinco pode irritar diretamente as paredes do seu estômago. E o que acontece a seguir? Náuseas, uma sensação desconfortável de enjoo, dores de estômago e, em alguns casos, até vômitos. Imagine a situação da dona Amélia, uma senhora de 70 anos, cheia de energia, que começou a tomar zinco por recomendação do seu médico para fortalecer o sistema imunitário antes do inverno. Todas as manhãs, em jejum, tomava o seu comprimido. Passados alguns dias, começou a sentir-se terrivelmente enjoada por volta do meio da manhã. Começou a culpar o café, depois a fatia de pão com manteiga, chegou a pensar que poderia ser algo mais sério. O mal-estar era tão grande que lhe tirava o apetite para o resto do dia. Ela estava prestes a desistir do suplemento, perdendo todos os seus potenciais benefícios, sem nunca perceber que a solução era incrivelmente simples. O problema não era o zinco, mas sim a forma como o tomava. Este desconforto não é apenas um incômodo passageiro. Se sentir mal sempre que toma um suplemento, a probabilidade de continuar a tomá-lo de forma consistente diminui drasticamente. E pior, a irritação contínua do estômago pode levar a problemas mais sérios a longo prazo. A solução é tão simples quanto eficaz. Tome sempre o seu suplemento de zinco com uma refeição. E não estou a falar de uma bolacha de água e sal. Falo de uma refeição substancial. O ideal é tomá-lo durante ou imediatamente após o almoço ou o jantar. A comida no seu estômago age como uma almofada protetora, um amortecedor que envolve o zinco e permite que ele seja libertado e absorvido de forma mais suave, sem agredir o seu sistema digestivo. Pense na sua refeição como um anfitrião simpático que recebe aquele convidado rude e o acalma, integrando-o suavemente no ambiente. E que tipo de comida é melhor? Alimentos ricos em proteínas parecem ser particularmente úteis para melhorar a absorção do zinco e proteger o estômago. Portanto, tomar o seu suplemento com um prato de peixe cozido, um bife de frango grelhado ou mesmo uma refeição rica em leguminosas como feijão ou grão de bico é uma excelente estratégia.
Isto não só resolve o problema das náuseas, como também transforma o ato de tomar o suplemento numa rotina mais agradável e sustentável. Ao associá-lo a uma refeição principal, também é menos provável que se esqueça. É uma pequena mudança com um impacto gigantesco no seu conforto e na eficácia do suplemento. Lembre-se da Dona Amélia. Quando o seu filho lhe sugeriu que experimentasse tomar o zinco ao almoço, a mudança foi imediata. As náuseas desapareceram como por magia, e ela pôde continuar a sua suplementação, sentindo-se bem e protegida durante todo o inverno. Agora que já resolvemos o problema do conforto do nosso estômago, vamos aprofundar um erro muito mais subtil, um desequilíbrio que o zinco pode criar silenciosamente dentro do nosso corpo se não tivermos cuidado. Este é o segundo erro perigoso: ignorar a sua relação crucial com outro mineral, o cobre. Pense no zinco e no cobre como dois irmãos que competem pela atenção dos pais. Dentro do nosso intestino delgado, eles competem pelos mesmos canais de absorção. Quando ingerimos uma grande quantidade de zinco durante um longo período, ele vence essa competição. O zinco é absorvido em abundância, mas, ao fazê-lo, bloqueia a passagem ao cobre. O resultado? Com o tempo, podemos desenvolver uma deficiência de cobre, mesmo que a nossa dieta seja adequada neste mineral. E por que é que isto é tão perigoso? Porque o cobre desempenha papéis vitais no nosso corpo, e a sua falta pode manifestar-se de formas que são frequentemente confundidas com os sinais normais do envelhecimento. Uma deficiência de cobre pode levar a uma anemia que não responde à suplementação de ferro. Pode sentir-se extremamente cansado, pálido, com falta de ar ao fazer esforços mínimos, como subir um lanço de escadas. Pode também causar problemas neurológicos graves, como dormência ou formigueiro nas mãos e nos pés, fraqueza muscular e dificuldade em andar, uma condição conhecida como neuropatia. Além disso, a falta de cobre pode enfraquecer os seus ossos, contribuindo para a osteoporose, e até afetar a pigmentação do seu cabelo e da sua pele. Imagine o Sr. Joaquim, de 75 anos, que há mais de um ano toma um suplemento de 50 mg de zinco porque leu num artigo que era excelente para a saúde da próstata. Ultimamente, ele queixa-se de um cansaço que não o larga, e as suas pernas parecem não ter a mesma firmeza de antes. O seu médico de família diagnosticou-lhe uma anemia ligeira e receitou-lhe ferro, mas os seus níveis não melhoram. Ninguém se lembrou de perguntar sobre os suplementos que ele tomava por conta própria. O Sr. Joaquim, na sua tentativa de fazer algo bom pela sua saúde, estava inadvertidamente a criar um problema sério e debilitante. A solução aqui não é deixar de tomar zinco, mas sim fazê-lo de forma inteligente e equilibrada. Se precisar de tomar zinco a longo prazo, especialmente em doses mais elevadas, é fundamental garantir que também está a receber cobre suficiente. Muitos suplementos de qualidade já vêm formulados com uma proporção equilibrada, geralmente algo em torno de 15 mg de zinco para 1 ou 2 ml de cobre. Verifique o rótulo do seu suplemento. Se contiver apenas zinco, fale com o seu médico ou farmacêutico sobre a possibilidade de adicionar um suplemento de cobre ou mudar para uma fórmula combinada. Outra abordagem é reforçar as fontes de cobre na sua alimentação. Felizmente, a dieta mediterrânea, tão nossa, é rica em alimentos que contêm cobre. Marisco, como ostras e ameijoas, frutos secos, especialmente cajus e nozes, sementes de girassol e de sésamo, chocolate preto e miúdos como o fígado são excelentes fontes. Ao estar ciente desta interação, você assume o controle, garantindo que os seus níveis minerais permanecem em harmonia. Este equilíbrio leva-nos diretamente ao terceiro erro, que é muitas vezes a causa principal deste tipo de problemas: tomar a dose errada. Vivemos numa cultura onde muitas vezes se pensa que, se um pouco é bom, mais é melhor. Vemos um suplemento que promete reforçar a imunidade e pensamos: vou tomar uma dose extra para ter a certeza que funciona. Este é um erro perigoso. Com minerais como o zinco, existe uma janela terapêutica ideal. Menos que o necessário leva a uma deficiência, mas mais do que o necessário pode levar à toxicidade e aos desequilíbrios que acabamos de discutir.
As necessidades diárias de zinco para um adulto saudável com mais de 60 anos rondam os 8 mg para as mulheres e 11 mg para os homens. No entanto, se for à farmácia, encontrará facilmente suplementos com 25, 30 ou até 50 mg por comprimido. Estas doses elevadas podem ser necessárias a curto prazo para corrigir uma deficiência diagnosticada por um médico, mas tomá-las a longo prazo, por iniciativa própria, é arriscado. A toxicidade crônica por zinco, causada por doses elevadas durante muito tempo, não só provoca a deficiência de cobre, como também pode ter outros efeitos nefastos. Ironicamente, pode suprimir o seu sistema imunitário, tornando-o mais suscetível a infecções, exatamente o oposto do que pretendia. Pode também diminuir os seus níveis de colesterol HDL, o chamado bom colesterol, o que não é desejável para a saúde cardiovascular. A mensagem-chave aqui é a individualização e a moderação. Não presuma que a dose indicada na embalagem é a dose certa para si. A sua idade, o seu sexo, a sua dieta, as suas condições de saúde e os medicamentos que toma influenciam as suas necessidades. A melhor abordagem é sempre falar com o seu médico ou farmacêutico. Eles podem avaliar a sua situação e, se necessário, pedir análises ao sangue para verificar os seus níveis de zinco e cobre. Com base nisso, podem recomendar a dose segura e eficaz para si. Não se deixe levar por conselhos de amigos ou por aquilo que lê na internet. O seu corpo é único e a sua suplementação deve ser personalizada para si. Respeitar a dose é respeitar o seu corpo. Chegamos agora ao quarto e último erro, aquele que é talvez o mais esquecido, mas que pode ter as consequências mais graves, porque se cruza com a rotina diária de muitos de nós. Este erro é ignorar as interações do zinco com os seus medicamentos e até com certos alimentos. Pense na sua corrente sanguínea como uma autoestrada movimentada. Quando toma zinco, ele entra nessa autoestrada. Se ao mesmo tempo estiverem a circular outros veículos, como medicamentos, eles podem colidir, interferir uns com os outros ou criar engarrafamentos que impedem que cheguem ao seu destino. Uma das interações mais importantes é com certos antibióticos. Se o médico lhe receitar um antibiótico da família das quinolonas ou das tetraciclinas para tratar uma infecção, tomar zinco ao mesmo tempo pode ser um grande problema. O zinco pode ligar-se ao antibiótico no seu estômago e intestino, formando um complexo que o corpo não consegue absorver. O resultado? A eficácia do seu antibiótico é drasticamente reduzida, e a infecção pode não ser tratada corretamente. A solução, felizmente, é simples e baseia-se no tempo. Deve tomar o seu suplemento de zinco pelo menos 2 horas antes ou 4 a 6 horas depois de tomar o antibiótico. Este espaçamento garante que ambos têm a sua própria via livre na autoestrada para serem absorvidos eficazmente. Outra interação comum é com os diuréticos, medicamentos frequentemente usados para a tensão alta ou insuficiência cardíaca. Alguns tipos de diuréticos podem aumentar a quantidade de zinco que o seu corpo elimina através da urina. Se toma este tipo de medicação a longo prazo, pode estar em maior risco de deficiência de zinco. Neste caso, a suplementação pode ser ainda mais importante, mas deve ser sempre monitorizada pelo seu médico para encontrar a dose certa que compense as perdas sem causar excesso. Medicamentos para a artrite reumatoide, como a penicilamina, também podem ter a sua absorção reduzida pelo zinco. Mas não são apenas os medicamentos. Certos alimentos e outros suplementos também entram nesta equação. Alimentos ricos em fitatos, como pão integral, cereais não refinados, leguminosas e frutos secos, podem diminuir a absorção de zinco. Isto não significa de forma alguma que deve deixar de comer estes alimentos incrivelmente saudáveis. Significa apenas que, se estiver a tomar zinco para corrigir uma deficiência específica, talvez seja melhor não o tomar juntamente com uma refeição muito rica nestes componentes. Da mesma forma, tomar suplementos de ferro ou cálcio em doses elevadas exatamente ao mesmo tempo que o zinco pode criar uma competição pela absorção. A solução, mais uma vez, é o espaçamento. Tome o seu suplemento de cálcio ao pequeno almoço, o de ferro ao almoço e o de zinco ao jantar, por exemplo. Ao distribuir os seus suplementos ao longo do dia,
dá a cada um a melhor oportunidade de ser absorvido e utilizado pelo seu corpo. O que tudo isto nos ensina é a importância de olhar para o quadro completo da nossa saúde. Antes de começar a tomar um novo suplemento, por mais inofensivo que pareça, olhe para a sua caixa de medicamentos. Faça uma lista de tudo o que toma, incluindo outros suplementos e vitaminas, e leve-a ao seu médico ou farmacêutico. Faça a pergunta simples: existe alguma interação entre este suplemento de zinco e as outras coisas que estou a tomar? Esta pergunta pode protegê-lo de problemas sérios e garantir que tanto os seus medicamentos como os seus suplementos funcionam como deveriam. Como vimos, a suplementação com zinco é muito mais do que simplesmente engolir um comprimido. É um ato de cuidado que exige conhecimento e atenção. Trata-se de o tomar com comida para acalmar o estômago, de honrar a sua parceria essencial com o cobre, de respeitar a dose que o seu corpo realmente precisa e de estar ciente do seu lugar no ecossistema complexo de tudo o resto que ingere. Sei que pode parecer muita informação, mas a intenção não é sobrecarregá-lo, mas sim dar-lhe poder. O poder de tomar as rédeas da sua saúde com confiança. Pequenos ajustes, como mudar a hora em que toma o seu suplemento ou escolher uma fórmula equilibrada, podem fazer uma diferença monumental no seu bem-estar. Agora, gostava muito de ouvir a sua história. Já cometeu algum destes erros sem se aperceber? Ou talvez tenha uma experiência ou uma dica que queira partilhar com a nossa comunidade? Por favor, deixe um comentário abaixo. A sua jornada pode iluminar o caminho para outra pessoa. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo que pode aplicar na sua vida, agradecia imenso se deixasse um gosto. Esse simples clique ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que precisam desta informação valiosa. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho de notificações, para que não perca os nossos próximos vídeos, repletos de dicas práticas para viver uma vida vibrante e saudável em qualquer idade. Lembre-se sempre, cuidar de si é o maior ato de amor próprio. A idade traz sabedoria, e com o conhecimento certo, podemos garantir que também traz saúde e vitalidade. Cuide-se bem e viva cada dia ao máximo. Até ao próximo vídeo.